beleza, daí depois das glândulas, tudo, a gente chega na uretra, né? Então a uretra ela vai conectar os ductos ejaculatórios aqui com o sistema urinário. Então ele é um sistema em comum, né? A uretra ela é um ducto em comum, tanto para o sistema urinário quanto para o sistema reprodutor. E aqui a gente tem um detalhe também. Se uma via é utilizada por dois sistemas, a gente precisa, na hora que está usando um, bloquear o outro. Então, o que acontece? Quando o animal vai ejacular, o processo processo de ingurgitação do pênis com sangue vai fazer com que faça uma obstrução do ósseo interno da uretra. Por quê? Porque se esse ósseo interno da uretra ele permanecer aberto, os espermatozoides, ao invés de eles correrem em direção ao ósseo externo, eles vão voltar para dentro da bexiga. Isso é chamado ejaculação retrógrada. Retrógrada, tá? Que vai para trás. Retrógrada. E aí, como que a gente vai diagnosticar isso daí? Ah, é um macho lá que você tem como reprodutor, só que ele não consegue emprenhar. Ou, tipo, ele emprenha uma, mas demorou um monte para conseguir emprenhar. Aí, de repente, vai com as outras fêmeas, não consegue, volta com aquela, não consegue mais emprenhar. E aí você vai fazer uma análise do que está acontecendo no sistema reprodutor, você coleta a urina do animal e na urina você encontra espermatozoides. Aí você sabe que ele está tendo ejaculação retrógrada, tá? Então tem esse mecanismo também que é acionado aqui no momento da ejaculação. Então, fechamento do ósseo interno da uretra. E aí, beleza, isso vai fluir através da uretra. E aí a gente vai chegar no pênis, no órgão de cópula. Aí o pênis, ele é dividido em 3 porções, como o epidídimo foi lá também. Então o pênis ele tem a raiz, o corpo e a glande. Raiz, corpo e a glande. Então a raiz, vamos falar um pouquinho de cada parte dessa do... Ai, que ódio. Porque são 2 imagens, ele está sobrepondo, não é fazer isso, mas tudo bem. Raiz do pênis, onde que ele tem origem? Lembram do osso coxal? Aqui está o arco isquiático. Isso aqui são os isquios. E aqui, essa porção aqui, é o acidente ósseo chamado arco isquiático. Então, o pênis ele é formado por 2 músculos, que são os músculos isquiocavernosos. Então, são esses 2 músculos que vão formar o pênis, a raiz e o corpo dele, chegando até a glande. Então, esses 2 músculos, ele tem a origem deles no arco isquiático. E aí eles vão se projetar para formar as outras partes do pênis. Então, aqui tem uma imagem também, mostrando o osso coxal. Essa região aqui é a região do isquio, e aqui está a raiz do pênis. Então, ele começa a partir dali com esse músculo que é chamado de isquio cavernoso. Ó, então, a raiz do pênis está fixada ao arco isquiático através dos músculos isquiocavernosos. Dentro do músculo isquiocavernoso existem os corpos cavernosos. O que é isso? Aqui essa figura não dá para ver muito bem, depois a gente vai ver uma figura real. Mas o músculo isquiocavernoso, ele tem buracos na estrutura dele. E são esses buracos que vão ser preenchidos por sangue durante a ereção do animal. Mas na veterinária existem 2 tipos de pênis. Eles podem ser classificados de 2 formas. Esse daqui é o pênis músculo cavernoso. Esse outro aqui é o fibroelástico. Músculo cavernoso, porque ele é formado pelos músculos isquiocavernosos que têm cavernas. Então, músculo cavernoso. E esse aqui é fibroelástico. Uma coisa que é fibro, dá a sensação para vocês que é uma coisa mole ou uma coisa mais rígida? Mole. Fibro, fibrose, mais duro, né? Ele é mais rígido. Então, o que acontece? Esse pênis fibrocavernoso, ele não é formado por tecido erétil. Ele é formado por um tecido fibrosado, riquíssimo em tecido conjuntivo. Então, esse aqui, ele não vai encher de sangue. Esse aqui vai. Então, nesse aqui, a gente tem o engurgitamento.
nesse outro não. Quem são? Aqui, ó. Aqui. Olhem essa imagem. Esse é um pênis fibroelástico. Fibroelástico? Não, cavernoso. Eu falei fibro cavernoso? Não. Músculo cavernoso e fibroelástico. Vocês não me confundam. Eu que me confundi sozinha. Banco todinho, tá? Aqui a gente tem um músculo esponjoso que está em volta da uretra. Então tem um músculo aqui embaixo também, tá? Isso aqui são cortes mais caudais. Então o bovino tem o pênis fibroelástico. Agora olha a diferença para esse aqui. Esse é o músculo cavernoso. Então esse daí é formado por músculo isquio cavernoso que tem as cavernas que vão se encher de sangue, tá? Então a diferença, né? Isso aqui são cortes a fresco, né, do tecido. Então a gente consegue ver bem a estrutura dele. Aqui a gente tem o músculo esponjoso e aqui a gente tem a uretra, tá? Então a uretra ela sempre vai passar ali mais ou menos nessa região bem central do pênis. Aí qual que é a diferença? Então assim, se o pênis ele é músculo cavernoso, ele vai aumentar de volume e aí o animal vai conseguir reproduzir. E no pênis isquio cavernoso, fibroelástico, meu Deus. No pênis fibroelástico, o que vai acontecer? O pênis fibroelástico ele não vai engurgitar, mas ele tem o S peniano, que também é chamado de flexura sigmoide, que enquanto o animal não está copulando, esse S peniano está contraído, formando a estrutura em S. Mas quando o animal vai copular, o S peniano se desfaz e esse pênis fica mais comprido, aí sim permitindo a cópula. Então é isso aqui, ó. Isso é o S peniano. O S peniano, ele pode vir numa posição caudal ao testículo, ou ele pode estar numa posição cranial ao testículo. Depende da espécie que a gente está falando. Então, no touro, que tem pênis fibroelástico, o S peniano ele é caudal ao testículo. Isso aqui é no touro, no cachaço. Então, o S peniano ele é cranial ao testículo. Isso por quê? Porque esse testículo aqui ele tem aquela posição perineal, que nem do gato. Então, como ele está bem para trás, acaba que o S peniano fica um pouco mais cranial. Beleza. Aí existem essas outras partes do pênis, o corpo do pênis e a glande. Então, bora ver alguns detalhes sobre estrutura do pênis, sobre os sigmoides, Vamos ver algumas particularidades sobre as espécies. Então, assim, detalhes sobre o cão. O que diferencia o pênis do cão das outras espécies? Então, o cão ele tem uma glande que é relativamente longa e ele tem o bulbo peniano ou bulbo da glande, que a gente não pode confundir com testículo. Lembrem-se disso. E o cão e o gato, eles têm o osso peniano. No gato, o osso peniano ele vai se calcificar mais no final da vida dele, na senilidade. Então é diferente do cão. O cão ele tem o osso peniano basicamente desde o nascimento, tá? Então o gato vai calcificar mais no final da vida. Pênis do equino. O pênis do equino tem a glande bem diferenciada. A coroa, ele tem uma coroa da glande, tem um processo uretral e tem uma fossa da glande que a gente já vai ver. Então, bem diferente das outras espécies. Esse é o pênis do equino. Então, ó, a glande ela é bem marcada. A gente tem um pênis de equino ali na faculdade, ali no laboratório, a gente vai olhar. Então, a glande ela é bem marcada. Aí a gente tem aqui uma depressão, que é chamada de fossa da glande. É uma cavidade que tem aqui. E dessa cavidade se projeta o processo uretral, que é, na verdade, o ósseo externo da uretra. Só que ele tem uma projeçãozinha aqui, tem um tubinho para fora aqui. Isso é chamado de processo uretral. Então, esse é o pênis do equino, que é do tipo músculo cavernoso. Bovino tem pênis fibroelástico, da mesma forma que o suíno. Tem a flexura sigmoide pós-escrotal, aqui é pré-escrotal. Né? O processo uretral vai ser bem desenvolvido em pequenos ruminantes. Eu não trouxe imagem aqui, mas... E o do suíno, a glande ela é torcida. Vamos ver imagens aqui. Olha lá. Então, esse aqui é pênis de cão. Esse aqui é do suíno. Por
Por que o pênis do suíno tem esse ganchinho ali? Porque a ejaculação do suíno é intracervical. Cervical do quê? Da cervix uterina. O cão, por exemplo, ele ejacula dentro do canal vaginal. O suíno não. Só que o que acontece? Quando você vê a cervix da porca, então, do útero, né? O útero tem as trompas, né? Nós, enfim, tem os cornos uterinos, o corpo, e tem a cervix do útero. A cervix do útero da porca, ela é como se fosse umas engrenagens encaixadinhas assim. Isso é bem rígido. A cervix uterina, ela é rígida naturalmente. Vocês vão palpá-la na prática e vocês vão perceber. Ela é rígida naturalmente. Mas, por exemplo, no cão, ela é bem pequenininha. Você passa a mão, você sente, aqui tá a cervix. Beleza. Agora, na porca, é enorme. E você passa e fala, caramba, tudo isso aqui é duro. E quando a gente abre e olha internamente a mucosa da cervix uterina, a gente vê que ela é cheia de ranhuras. E quando a gente fecha, essas ranhuras ficam como se fossem engrenagens encaixadas. Então, o que acontece? O pênis do porco, por ser um pouco tortinho, ele consegue entrar um pouquinho na cervix uterina. E aí fazer o depósito do sêmen ali dentro. Tá? Então, por isso que ele tem isso daqui. Sempre que vocês verem, né, umas coisas muito diferentes, assim, de formato, pensem, adaptação. É uma adaptação para alguma coisa. Esse daqui é de bovino. De bovino é bem comprido. A gente tinha o nosso professor de genética, eles fazem isso, eles constroem um bastão com pênis de bovino. Eu não sei qual que é o rolê, não sei qual que é a mística por trás, mas esse meu professor, um senhorzinho, Remy, não teve aula com o Remy na genética? Professor Remy, velhinho, tá aposentado, morando na Bahia. Ele chegava na aula com esse cajadinho, assim, ó. Eu falava, meu Deus, que negócio estranho e tal. E ele sempre andava com aquele negócio, ele pegava e apontava pra gente assim, ó, e era comprido. Então chegava lá na nossa cara, assim, aí a gente, meu Deus, né, o que será que é isso e tal. Gente, depois de, sei lá, final do ano, ele foi contar pra gente o que era aquele negócio. O que eles fazem no interior? O que eles fazem no interior? Aí, esse aqui, então, é o pênis do equino, né, que é diferente. Olha o que eu falei pra vocês do processo uretral. Então, isso aqui é o ósseo externo da uretra, ó, e ela se projeta mesmo além da glande do pênis, na região da fossa uretral. Bom, daí vem as pregas de pele, aqui eu não vou ficar prolongando muito, mas a gente tem o prepúcio e vai ter a bolsa escrotal. O único detalhe aqui que a gente tem que chamar atenção é o prepúcio do suíno, porque o que tem aqui? Observem o prepúcio do suíno. Ele vem, beleza, recobrindo o pênis, aí chega aqui, ó, ele forma uma bolsa. Essa bolsinha é chamada de divertículo prepucial. Para que existe? Ali dentro fica uma secreção que é chamada de esmegma. O que é esse esmegma? É uma mistura de secreções ali do suíno que tem feromônio. Então ele vai fazer xixi, sai um pouquinho disso, marca ali. Vai montar a fêmea, ele marca a fêmea que está com o esmegma dele. Então, marcação de território, essas coisas. Nem glândula de anal, a gente tem aqui o divertículo prepucial no suíno. E daí vem o escroto, né? Então, daí o escroto ele é formado por todas aquelas membranas e a última camada é a pele. E aqui está, então, uma imagem com todas essas camadinhas, 4, 5, 6, 7, 8, não está aparecendo aqui, mas aqui tem então algumas dessas camadas que recobrem